O que é o ministério de pastor? Quais são as principais atribuições pastorais? Quais são os pré-requisitos para o ministério de pastor? Quais são os principais problemas enfrentados na atividade pastoral? E uma questão polêmica, não vamos fugir dela. Mulher pode ser pastora? Isso, vamos apontar elementos a favor e contra esta questão. Se você quer aprender isso e muito mais, acompanhe hoje o Escola Biblicast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para participar hoje na lição bíblica que trata sobre o ministério de pastor, que é da lição bíblica adulto da CPAD, que tem como grande tema dons espirituais e dons ministeriais. A nossa escola bíblica dominical hoje está imperdível. Contudo, quero informar desde já que os slides que eu vou utilizar nesta apresentação com todos os subsídios, são 10 subsídios, só para alertar já. Esses materiais estão disponíveis para você no formato PDF e no formato PowerPoint. E aonde você pode encontrar isso? Você pode encontrar isso no site do Escola Biblicast, bem como também no grupo exclusivo do Telegram. Lá no Telegram tem elementos também complementares, como toda aula. Áudio, vídeos, indicações de livros, outros materiais, bem como também temos o nosso chat de voz, um espaço que você pode participar ao vivo comigo e sempre um convidado especial. Tudo isso através do link que consta na descrição deste vídeo. Os slides no formato PDF e PowerPoint, bem como também você pode ingressar no grupo fechado, grupo exclusivo do Telegram. Você pode se perguntar, poxa, professor Roberto, isso é pago? Não, isso não é pago, isso é totalmente gratuito, é uma forma de contribuir para a sua construção dos seus subsídios para a sua escola bíblica dominical. Então a sua EBD vai ficar em um outro nível após esses materiais. Hoje a lição 9, que trata sobre o ministério de pastor, vamos abordar aqui questões muito importantes. Tanto é que eu trago 10 subsídios para você. Vamos tratar aqui de questões aqui que são imprescindíveis, que não podemos deixar de lado esse debate. Você vai ter que acompanhar todo esse conteúdo e julgo eu que os últimos elementos, os últimos subsídios, eles são muito relevantes. É uma discussão que pode ser muito útil para você. Tá certo? Vamos lá. A primeira questão, o que é ministério de pastor? Vou apresentar aqui a visão do Adams e do MacDonald. Por que eu não estou trazendo tantos outros materiais de apoio? Porque nessa questão não existe muita margem de interpretações distintas. Por isso, então, essas duas colocações aqui que já estão além da Escola Bíblica Dominical, da sua lição bíblica convencional, já vão ser bastante úteis, tá certo? Quais são as principais atribuições pastorais? É um ponto muito importante. Quais são os pré-requisitos, requisitos imprescindíveis para o ministério de pastor? Quais são as recomendações bíblicas para o pastoreio? Quais os principais problemas enfrentados por pastores? E aqui é uma vivência, conversando com alguns pastores, o dia a dia aí, que eu consegui extrair alguns elementos que vão ser bastante úteis para que você possa refletir. Você já é pastor e você que talvez almeja algum dia estar ocupando esta posição, tá certo? Bem, mulher pode ser pastora? Vou apresentar aqui argumentos a favor. Pastorado feminino, argumentos a favor e contra-argumentos. Mulher pode ser pastora? Agora na questão dos contra-argumentos, os argumentos contrários a esta posição. Perceba que eu não estou me posicionando ainda, certo? Não disse se eu sou a favor ou sou contra. Estou apenas colocando em xeque aqui as possibilidades e você vai refletir, você vai analisar. Mas de antemão eu já informo que nesta aula eu vou sim expor minha opinião, de forma embasada na Bíblia e a minha interpretação quanto a isso. Mas eu não poderia me furtar, entendo eu, da necessidade de trazer essa questão. É uma questão posta. Não interessa se eu concordo ou discordo dela, mas é uma questão que a igreja já tem discutido há algum tempo e vai continuar discutindo, seja os elementos a favor, seja os elementos contrários à ordenação feminina para o pastorado. Mas vamos tratar aqui sim dos elementos pró e contra. Bem, as mulheres podem falar na igreja? Uma coisa é a mulher ser pastora. E se ela não pode ser pastora, em uma perspectiva, ela pode pelo menos falar na igreja? É uma outra questão também que vamos trazer discussões sobre isso. Por que eu tenho que trazer isso? Porque existem problemas quanto a esta interpretação, tá certo? Bem, e por último, reflexões sobre o pastoreio feminino.
quais são as repercussões, quais são as questões que devemos refletir, dada a circunstância que em algumas denominações já existe o pastorado feminino. Não é algo que está nascendo exatamente agora, já nasceu esse tipo de questão. Então, vamos também trazer uma reflexão sobre isso. Se você também quiser acompanhar o nosso chat de voz, todo sábado às 21 horas nesse trimestre, estamos trazendo aqui um convidado especial, em específico neste sábado, o pastor Josimar Dantas. Ele vai contribuir conosco com questões elaboradas, para que possamos tratar desses elementos da lição que fala sobre o ministério de pastor, e também você pode participar ao vivo com sua dúvida, com a sua pergunta. Então, você quer participar? O QR Code que aparece nessa imagem aqui, se você estiver assistindo em uma TV ou em um notebook ou um computador, você direciona o seu celular para este link, este ícone, e você vai poder acompanhar dentro do Telegram. Então, é um espaço muito diferenciado, um subsídio a mais, aprofundando a lição bíblica, certo? É sempre na perspectiva de aprofundar o que está posto aqui no YouTube, e inclusive também do que está posto lá no próprio Telegram, de outros conteúdos apresentados, tá certo? Então tudo isso acompanhe aproveitando esse conteúdo. Bem, a nossa leitura com base no texto áudio diz o seguinte, em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática diz assim, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. A leitura diária é uma série de textos que recomendo fortemente que você faça a leitura destes antes da exposição bíblica, bem como também a leitura bíblica em classe, que temos textos em João, em Tito e em Pedro. A nossa introdução tem como objetivo os seguintes elementos. Objetivo geral, refletir sobre a missão de um pastor. Objetivos específicos, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Elencar as características de um verdadeiro pastor. Conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. O que é o ministério de pastor? É importante mencionar que, ao consultar diversos autores, não existe uma grande diferença quanto à interpretação dada a este dom apresentado em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, eu trago aqui para vocês duas interpretações, duas definições, uma do comentário do Novo Testamento pentecostal e uma do comentário bíblico popular do William MacDonald. A palavra pastores denota aqueles indivíduos escolhidos por Deus, cujos dons espirituais levaram-nos a dedicarem-se ao pastoreio do cuidado do rebanho de Deus. Então, basicamente, a ideia de pastor é remetendo à ideia de uma analogia ao emprego do pastor de ovelhas, conduzir o rebanho de Deus, conduzir as pessoas. Lógico que no contexto convencional, um pastor de ovelhas animal, ele conduz aquelas ovelhas. Aqui no contexto espiritual, é uma pessoa que conduz outras pessoas nos caminhos de Deus, tá certo? Olha o que diz aqui o William MacDonald. Pastores são homens que servem debaixo da autoridade do Supremo Pastor. O Supremo Pastor, obviamente, é Cristo, cuidando das ovelhas de Cristo. Guiam e alimentam o rebanho. É um papel que o pastor de ovelhas lá convencional, ele faz isso. Ele indica o caminho e indica onde tem alimento, para que aquelas ovelhas possam ter a melhor vida, vamos dizer assim, se é que dá para dizer, possível, dada as circunstâncias. O seu ministério é o de sábio conselho, correção, encorajamento e consolo. Então, são elementos que envolvem a ideia de pastor que estão interrelacionados ou estão totalmente ligados à função de pastor, como, por exemplo, o encorajamento. Guiando o povo no caminho, mas instigando também o povo a permanecer no caminho. Isso são atribuições inerentes à atividade do pastor. Quais são as atribuições pastorais? Essa é uma questão que é sempre posta, sempre levantada. Tudo bem, talvez alguns pensam, eu desejo muito ser pastor, eu tenho talvez até o dom, mas quando você vai ocupar o ofício de fato, quando você vai colocar em prática o dom, não necessariamente precisa ser na posição de pastor. Isso é muito importante também deixar claro. A gente já estudou em lições passadas a diferenciação de posição para função. Cuidar das pessoas do rebanho. Isso é muito importante. O pastor tem como função primordial cuidar das pessoas que estão sob sua,
vamos dizer, guarda, sob sua responsabilidade. Visitar os enfermos, gerenciar a administração eclesiástica. E isso aqui é uma das tarefas que talvez consome bastante tempo dos pastores. Que em determinadas igrejas, o pastor é quase que um faz-tudo. Ele administra a parte patrimonial, financeira e outros elementos. Igrejas maiores, é possível você conseguir delegar mais atribuições, né? Ou seja, ficar mais com o que é, digamos, o principal da atividade pastoral, que é exatamente conduzir as pessoas, pregar o evangelho e assim por diante, aconselhar. Mas essa é uma tarefa que, dentro do contexto em qual estou inserido, é muito comum os pastores estarem sendo consumidos em virtude dessas atividades. Também tem que se dedicar à oração, e não a oração apenas por ele mesmo, né? Essa é uma questão. Ele ora pelo povo que está sob sua responsabilidade. E quantas demandas aparecem para o pastor? Pastor, ora por mim por isso, pastor, ora por mim por aquilo. E imagina só a responsabilidade de apresentar isso a Deus em oração. Isso, obviamente, não eximindo a pessoa que pediu oração para que ore, certo? Mas é só para... É mais uma pessoa orando para Deus em favor de uma demanda, em favor de uma necessidade do povo dele. Bem, preparar-se para a pregação e o ensino da palavra de Deus. E isso aqui é uma grande responsabilidade. Imprescindível que o pastor ele atenda essa atribuição de forma o quê? Perfeita. Você vai dizer, perfeito não tem como. Perfeito não tem como, mas da melhor forma possível, com o máximo de esforço, tentando alcançar a perfeição nesse tipo de conduta. Tá certo? Dadas sempre as limitações impostas pela falta de conhecimento, pela falta de formação em alguns elementos, mas buscar o melhor alimento possível para entregar ao povo. Bem, existem também outros elementos que o pastor participa, é atuante na vida das pessoas. Ministrar casamentos. O pastor também tem a atribuição de encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé, mesmo quando as coisas não estão bem. O que é, para alguns aqui, um contexto que estamos vivendo particularmente no mundo. As coisas não estão caminhando em geral tão bem, mas o pastor está ali guiando as pessoas, indicando o caminho e sugerindo para que elas façam da melhor forma possível. E por último, também coloquei aqui mais um elemento que é fornecer suporte em momentos de luto, em momentos que a pessoa está passando por perdas familiares. Bem, no tópico 1 da lição bíblica, temos aqui Jesus, o sumo pastor. Quero trazer aqui apenas umas pequenas reflexões dentro desse contexto. Primeiro, Jesus é o grande pastor das ovelhas, que aparece lá em Hebreus 13:20. Isso aí não tenham dúvidas quanto a isso, a Bíblia é muito clara. Em João 10:14 tem um trecho muito interessante, que está aqui na íntegra para você. Diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Um elemento importante a mencionar é que Jesus conhece suas ovelhas e delas ele é conhecido. As pessoas conseguem ouvir, perceber a orientação de Deus. Muito bom é isso quando se é percebido isso na figura do pastor local, o pastor que está tomando conta daquele rebanho. Ele conhecer suas ovelhas e também as ovelhas entenderem e perceberem nele a voz, não apenas a voz de uma pessoa humana convencional, mas uma pessoa que tem trazido um alimento divino, que tem se esforçado para trazer o melhor para o povo. E, por consequência, os verdadeiros pastores da igreja devem fazer o quê? Imitar o sumo pastor, o próprio Jesus Cristo. Ele é a grande referência. Quais são os requisitos para o ministério de pastor? Quero apresentar aqui alguns textos bíblicos e refletir em cada um deles. E aqui extrair elementos, informações importantíssimos para que você possa entender quais são os requisitos, os fundamentos para o exercício do ministério pastoral. Bem, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 7, temos o seguinte trecho que é muito importante. Diz assim: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Só no versículo 2 aqui já percebe que tem muita responsabilidade envolvida, muitas características morais necessárias e fundamentais para esta questão. Bem, o versículo 3 diz o seguinte: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso,
não avarento. Perceba que características essas que eu acho que dispensa maiores comentários. Mas o importante é perceber que não há nessa figura do pastor uma pessoa que é voltada ou ligada para extremos. É uma pessoa que tende a ser o quê? Moderada, equilibrada, temperada. O que nos dias de hoje, com altas polarizações sobre qualquer coisa, né? Qualquer coisa o pessoal escolhe um lado, pensamento binário, e com base nisso partem para eventuais ataques ou desconsiderar a opinião do outro. Então, o pastor deve ser uma pessoa mais equilibrada nesse sentido. O que para alguns pode ser um problema, né, uma dificuldade adicional. É interessante também a ideia de que ele deve ser uma pessoa honesta, como o versículo 2 apresenta, e o versículo 3 fala que ele não deve ser cobiçoso, não buscar ganhos pessoais. Isso é um ponto importante. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa. E aí já para alguns já fica muito mais difícil, né? A pessoa tem que, para dirigir, ter autoridade, ter regência sobre o povo de Deus, há uma necessidade de uma autoridade dentro de sua casa. Aí alguém vai dizer, poxa, quem vai conseguir isso? É difícil? É, mas é possível, tá certo? E aqui não está colocando em condições de perfeição, estamos colocando aqui em condições de possibilidades, tá certo? Cada um que carrega a sua cruz, né? Como se diz, né? Cada um carregando a sua cruz na sua casa com suas dificuldades. Diz lá o versículo 4, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, é importante que a percepção da respeitabilidade do pastor comece dentro de sua própria casa, certo? A mulher e os filhos. No caso, entender que é inevitável que vai existir atrito, algum tipo de discussão entre o marido e a mulher, ou até mesmo entre o marido e os filhos. Por quê? Porque isso é inerente à natureza de opiniões distintas das pessoas. A questão é como lidar com isso. Como, de igual forma, vai acontecer dentro da própria congregação, inclusive, certo? A questão é como conduzir isso. Versículo 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É um bom parâmetro, é um bom teste. Cuidar de uma casa é uma grande responsabilidade. Se ele consegue atender de forma, vamos dizer, equilibrada, razoável essa questão, ele tem um pré-requisito atendido que o credencia para, eventualmente, contendo as demais características, poder assumir o pastoreio. Perceba que a ideia de pastor não está ligada intrinsecamente ou apenas ao ensino. É importante o ensino? É, mas você perceba que tem inúmeras outras características. Inclusive, é um equívoco levar pessoas para o pastorado só porque possui um dom de ministério de ensino, ou que é uma pessoa que tem uma boa condição de fala, tem uma boa retórica. Não se pastoreia uma igreja apenas com esse elemento. Versículo 6, não neófito. Neófito aqui quer dizer novo na fé, tá certo? Não pode ser uma pessoa que mal aceitou a Jesus e já é pastor. Em algumas comunidades, uma pessoa que às vezes, geralmente é envolvendo pessoas famosas. A pessoa era famosa, tinha uma carreira, tinha uma relevância na sociedade lá fora, passa a fazer parte de uma congregação e com pouquíssimo tempo já é pastor fulano de tal ou pastora fulano de tal. E isso é um problema. É importante que a pessoa tenha caminhada na fé cristã, para que possa não apenas aprender de forma talvez baseada na própria Bíblia ou livros teológicos, mas também com a vivência prática do dia a dia, a vivência prática da igreja, tá certo? Então, é uma crítica. Eu falei basicamente de pessoas talvez eventualmente famosas, porque é o que parece ser mais comum. Mas se isso acontece com pessoas não famosas, o problema é o mesmo, tá certo? Porque fica talvez mais em evidência exatamente as pessoas famosas, né? A gente fica sabendo em virtude disso. Ainda no versículo 6, para quem soberbendo-se não caia na condenação do diabo. Versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, há necessidade do testemunho, não apenas para os que estão em casa, mas também para os que estão de fora de casa, ou seja, o padrão é elevado. Importante isso. O padrão de Deus, ele é elevado. A questão é, a gente tem que saber ponderar se o padrão que também estamos exigindo, se ele é possível de ser alcançado, né? Porque às vezes Deus sabe que nós não podemos alcançar alguns elementos, mas parece que alguns crentes, eles entendem que o pastor não atingiu e o pastor não presta, em algum sentido. Então, temos que ter muito cuidado com isso, para que não possamos desmerecer ou
desacreditar o ministério de pastores que são homens de Deus, tá certo? Outro texto também muito importante sobre os requisitos ou pré-requisitos para o ministério de pastor é em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. E também, mais uma vez, eu vou expor esse texto aqui e enaltecendo aqui, indicando os principais elementos que eu entendo que são importantes você considerar. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Versículo 6. Aquele que for irrepreensível. E essa palavra aqui é muito forte, tem uma conotação muito pesada. Por quê? Irrepreensível é aquela pessoa que não é digna de ser repreendida. Ou seja, não dá motivo, vazão para que seja apontada as questões problemáticas daquela pessoa. Lógico que sabemos que não somos perfeitos. Mas olha o padrão elevado que é apresentado. Diz o seguinte aí também: marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ou seja, a chamada para o ministério pastoral, por mais que é uma chamada, na concepção aqui nesse texto, parece muito clara, para uma pessoa, não deixa de considerar o contexto em que essa pessoa está inserida, ou seja, a família dela. Não adianta chamar o pastor, chamar uma pessoa para ser pastor de uma família problemática, uma família que não tem estrutura, que a esposa não respeita o marido, que os filhos não são obedientes, ou seja, uma série de questões que podem atrapalhar e vão afetar não apenas aquele pastor e nem aquela família, mas a igreja como um todo, a qual vai ser pastoreada por aquele pastor e, obviamente, por alguma forma, vai ter o impacto daquela família. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. Em outras traduções fala violento, tá certo? Nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. São inúmeras características, né? Santo aqui separado para a obra, justo, uma pessoa íntegra, reta, moderado. Moderado e temperante, eu quero sempre destacar esses elementos. Pastor tende a ser uma figura mais moderada. Esse deve ser o caminho, mais temperada. Ele vai ter um cuidado maior de como agir com a pessoa, de como falar, quando falar. É interessante que eu, como auxiliar de pastores e outros irmãos auxiliares de pastores, nós tendemos a ter uma opinião sobre um determinado assunto e tu leva para o pastor, entendo que essa é a melhor decisão a ser tomada, pastor, acho que isso aqui tem que ser desse jeito, a gente pode, muitos pastores dão essa abertura para a gente expor a nossa opinião, não quer dizer que ele vai seguir, certo? Até porque na igreja, a Assembleia de Deus, o modelo de governo é um modelo muito centralizado na figura do pastor. Então o pastor pode até ouvir alguns irmãos, mas quem toma a decisão final geralmente é apenas ele. Esse é um contexto que nós devemos também refletir. Não é questão da nossa aula, mas é uma questão também que deveremos estudar isso, talvez mais na frente, com um pouco mais de detalhe, tá certo? Então, esse pastor, a gente chega lá e fala a sua opinião, fala como deve ser, e o pastor geralmente, os pastores que eu passei, a maioria tem uma certa calma, uma certa paciência. É a característica que precede, né, a posição. E ele chega lá: Roberto, vamos com calma, ou fulano tal, vamos com calma, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos refletir, vamos tomar essa decisão depois. E na minha concepção, às vezes, esse depois é perder a oportunidade, perder o tempo, mas às vezes não foi perca de tempo, não foi deixar de aproveitar a oportunidade. Às vezes aquela espera foi uma possibilidade de tomar uma conduta mais acertada e mais madura, que nem sempre era, inclusive, minha opinião. Então, assim, até minha opinião depois muda com o tempo. Então, é importante nós pensarmos e ponderarmos muito este aspecto, tá certo? É muito comum, há um tempo atrás, agora nem tanto, mas muitos irmãos chegavam, pastor, e ficavam apontando erros, problemas de pessoas da igreja. E pastor isso, e pastor aquilo, e geralmente alguns até inclusive encobrindo o seu erro ou justificando o seu erro com base no erro do outro, né? E o pastor com aquela calma, aquela paciência, tentando conduzir da melhor forma possível, porque ele tem que disciplinar a ovelha, mas ele não pode, digamos, sacrificar a ovelha. Ele tem que punir a ovelha,
numa forma, num parâmetro bíblico adequado, a disciplina correta, e não expulsar, perder a ovelha. Então, são elementos que devemos considerar. Isso não quer dizer que estou falando aqui que é para compactuar com o pecado. É criar estratégia, mecanismo de como falar, como agir, porque o objetivo é agregar e não dispensar. Não perder as pessoas, é poder juntar, é trazer elas para Cristo. Versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, ou seja, as pessoas que pensam diferente, mas que possam ser convencidas pela palavra desse pastor. Perceba que então agora a gente vai juntando esses elementos do trecho anterior lido lá em Timóteo, agora em Tito, e vamos ainda ter mais um trecho em Pedro. Percebe-se que cada vez fica mais pesada essa atribuição de pastor. Alguém pode dizer, poxa, é uma posição bonita, uma posição importante, de destaque? Pode ser. Mas será que isso de fato é benefício ou é sacrifício de uma pessoa em prol de outras, em prol de uma igreja? Por isso que é importante entender um pouco essa visão global para que eu possa ter um máximo, ou pelo menos um mínimo, né, de empatia pelo pastor, pela pessoa que está dirigindo a igreja. A gente tem que pensar muito nessa perspectiva, tá certo? Um outro elemento também importante, recomendações bíblicas para o pastoreio com base em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Diz assim: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, ou seja, algo voluntário, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. É interessante que os três textos remetem à ideia de não fazer, não exercer a função pastoral com ganância. E para alguns, infelizmente, hoje, a atividade pastoral é uma forma de exercer a ganância, de usufruir das ovelhas de uma forma equivocada. E isso, inclusive, é tão prejudicial que isso tem criado uma barreira para algumas pessoas em relação ao evangelho, porque eles enxergam os pastores como pessoas que estão usurpando, prejudicando as pessoas, enganando as pessoas, praticando talvez até mesmo charlatanismo em relação às pessoas, e isso é muito prejudicial. Contudo, é muito bom reforçar que isso representa, pelo menos dentro do contexto em que estou inserido, que eu observo, que acompanho, que já vivi, conversando com outras pessoas, isso representa poucas pessoas. Mas só que esses maus exemplos, parece que eles são amplificados, né? Então, isso é muito triste e isso, infelizmente, ocorre. Perceba que essas três recomendações, quanto à ganância, aparecem aí nesses textos. Então, é importante a gente considerar isso fortemente, para que nós não venhamos a ser, eu ou você, futuramente, talvez eventualmente um pastor, não sejamos cooptados por este espírito de ganância, por esta vontade de ter um ganho em detrimento da qualidade da igreja, em detrimento da qualidade da vida dos irmãos, tá certo? Versículo 3. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Temos que ter muito cuidado também para que o pastor ele não venha assim achar que é o dono do rebanho. Ele não é o dono. Ele é o administrador, é o mordomo. Versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ou seja, existe uma recompensa pelo trabalho feito. Deus ele recompensa todo o trabalho feito pensando pura e exclusivamente no reino de Deus. Não estamos falando aqui de pessoas que pensam e trabalham na perspectiva de agradar ou talvez até ter apenas reconhecimento humano. Não, estamos falando de pessoas que fazem em prol do reino de Deus. Vai ter repercussão terrena? Vai, porque o que nós fazemos, o que nós exercemos, o que os pastores fazem, tem uma repercussão na vida comum, certo? Um pastor que prega uma boa palavra, que prega a Bíblia com fidelidade, que aconselha, que ensina de forma adequada, isso vai ter notoriedade, isso é óbvio. Então, não estou falando dessa questão. Eu estou falando daquela pessoa que quer aproveitar-se disso com benefício apenas e puramente neste momento. Mas sim,
Deus ele vai recompensar esse esforço. Quais são os principais problemas enfrentados por pastores? E aqui é um suplemento com base não exatamente de um livro, mas sim da vivência, da conversa com inúmeros pastores ao longo de uma certa caminhada que tenho na vida cristã, tá certo? Primeiro deles, falta de respeito dos crentes em relação ao pastor. E isso é um problema recorrente. Os pastores passam por esse tipo de situação. É bem verdade que, graças a Deus, na minha percepção, não é a maioria, é uma minoria. Mas isso faz mal. Imagina só se tem uma pessoa que falta com respeito com você em virtude de sua função, de sua atribuição, de forma persistente, recorrente. E sabendo que você não está fazendo apenas um trabalho convencional. Uma coisa é eu criticar, por exemplo, um pedreiro que fez um trabalho mal feito em algum elemento lá. Eu vou e critico. Outra coisa é quando eu critico alguém com base na obra que ele tem feito para Deus. E aí vamos colocar os seguintes termos. Às vezes, a crítica que eu fiz ao pedreiro, ela está equivocada. Olha só o problema, já é grave isso, né? A crítica que a pessoa faz um pastor, que está fazendo para a obra de Deus, também está equivocada às vezes. E a pessoa não tem o discernimento. Será que você sempre está certo? Será que eu sempre estou certo? Essa é uma questão que devemos ponderar, tá certo? Outro elemento também. Falsos pastores mancham a imagem dos que atuam corretamente. Mencionei isso há pouco tempo, em um momento anterior, que trato sobre os pastores que agem com torpe ganância. Isso prejudica. É só esse elemento? Não, tem outros. Tem outros elementos envolvendo a sexualidade e assim por diante, que infelizmente tem atrapalhado os pastores que fazem o trabalho correto. Essa é uma questão problema. A classe, vamos dizer assim, alguns fazem mal à classe. Alguém pode dizer, professor Roberto, mas todas as classes vão ter problemas. Eu sei que isso, toda classe vai ter problema. Mas só que, na minha perspectiva, na função pastoral, o dano é muito maior, certo? Porque estamos tratando aqui de elementos de cunho espiritual, de conotação espiritual, envolvendo inclusive a própria vida eterna, certo? Então, devemos deixar um mínimo de paredes e barreiras possíveis. Deixar apenas aquelas que o próprio evangelho se impõe, não mais do que isso, tá certo? Pastores cansados com tantas tarefas e ajudar a carregar o fardo ou os fardos das ovelhas. O pastor tem uma série de atividades. Na própria lição bíblica mencionei algumas, mencionei já algumas hoje. E além disso, ele auxilia as ovelhas, ouvindo as questões. Em geral, o pastor recebe muita demanda, muita carga de problemas. Nem sempre a pessoa, quando tem uma bênção para contar, ela conta. Ela recebe uma bênção e fica para ela mesma, com alguém da família. Mas quando acontece uma demanda, uma necessidade, um problema, muitos recorrem primeiramente ao próprio pastor. Pastor, estou passando por isso, preciso de oração, preciso de um apoio nesse sentido. O senhor conhece alguém que pode me ajudar nessa questão? Então, assim, o pastor passa a ser uma referência para aquelas famílias. E isso é muito importante, tá certo? Devemos abrir nossa visão quanto a isso. Bem, outra questão também. Alguns pastores entraram em discussões políticas defendendo A ou B, ou A e B, né? E o que aconteceu com isso? Eles emprestaram a reputação. Até então, eu não vejo problemas quanto a isso. Sendo bem direto. Pouco importa se é direita, se é esquerda, o que for. Eu não estou entrando nessa questão aqui. Eu estou entrando enquanto que está emprestando sua reputação já é uma questão problemática. Mas isso não é o problema em si. O problema em si é quando aquela pessoa que usufrui da sua imagem começa a cometer uma série de equívocos, problemas, acusações e tal. E você passa a continuar defendendo. Aí é que é o problema, certo? Porque imagina só a pessoa que comete crimes e você continua defendendo aquele criminoso. Isso é uma questão problemática. Você deve ter o cuidado de apoiou porque era a pessoa na melhor condição para poder exercer aquela função? Tudo bem. Ou porque era o menos pior? Tudo bem, não estou entendendo essa questão. Contudo, se aquela pessoa está recorrendo de falhas, você que estudou, que inclusive já estudou a lição bíblica sobre o profeta, tem a obrigatoriedade de dizer isso está errado, isso eu não concordo. Você vai fazer isso de forma pública? Não sei, mas pelo menos para quem ficou sabendo que você emprestou a imagem, ou seja, sua igreja local, por exemplo. Então, assim, é uma questão também a considerar. Por quê? Porque isso traz uma má impressão para os demais pastores. Quantos também criam barreiras, não apenas por causa da ganância, mas porque alguns pastores emprestam a sua imagem e defendem o indefensável. E aí fica difícil para os demais pensar que qual tipo de pastor ou quais pastores não estão alinhados ou não têm o mesmo tipo de comportamento. Fica cada vez mais difícil separar o joio do trigo. Isso prejudica o quê? A grande maioria dos pastores que tem a conduta correta.
tá certo? Então, são questões que eu levantei. Se discorda, se acha que tem mais, faça sua contribuição, indique quais sejam nos comentários, tá certo? Imagina que esse conteúdo que você viu até então tenha sido bastante edificante para você. Então, se você acha esse material já interessante, vai vir muito mais subsídios aqui à frente. Então, que você curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho, a opção todas as notificações. Assim você vai ser sempre notificado sobre novos conteúdos aqui apresentados, tá certo? Vamos para a nossa aula. Pronto, uma questão aqui agora que o negócio vai esquentar. Aqui é um ciclo, tá certo? Vão ser várias questões. E talvez você vai começar a perceber qual é o posicionamento, certo? Mas, mulher, ela pode ser pastora? Isso aqui é um elemento quente. Por que eu digo isso? Porque é posta essa situação. Não é uma questão que eu estou trazendo, é uma questão já posta. Algumas denominações, inclusive, já existem mulheres pastoras. Outras discutem se colocam ou não. Outras já decidiram, pelo menos temporariamente, de que não pode. Então, eu quero apresentar aqui argumentos a favor, argumentos contra, e fazer um confronto entre eles e fazer algumas reflexões sobre o próprio pastoreio feminino. Então, é uma série de subsídios. É parte daqueles 10 lá, uma parte significativa, são exatamente essas questões. Vou primeiro aqui apresentar os elementos a favor. Primeiro deles, as mulheres são iguais aos homens em importância. Esse é um argumento. Concordo com isso? Concordo com isso. Os homens e mulheres são iguais em importância. Se esse é um argumento válido ou não, mas na frente vai avaliar isso. Na Bíblia, existem profetisas e diaconisas. Alguns vão dizer que não existe diaconisa, mas tem uma discussão aqui, mas hoje se entende que é mais inclinado a saber que Júnia era uma diaconisa, tá certo? Mas a gente não vai entrar aqui nessa discussão agora. Mas profetisa, ninguém tem, assim, em geral, os grandes pensadores não têm dúvida alguma quanto a isso. Então existiam profetisas e diaconisas. Então, se existe profetisa e diaconisa, por que não pastora? Existem mulheres que são mais espirituais, possuem visão pastoral, liderança, habilidade para o ensino, são evangelistas e mestres. Então, se uma mulher tem todas essas características, por que não ser pastora? Viu que o negócio ficou difícil, né? Alguém ainda pode dizer assim, e além dizer, poxa, mas tem mulheres que têm essas características melhores do que pastores que estão por aí. E eu vou dizer para você, tem, realmente tem. Mas se vamos entrar nessa questão se pode ou não, a gente vai chegar já já. Então, eu mostro aqui os argumentos geralmente empregados para o pessoal que diz que é a favor, certo? Jesus permitiu um maior espaço para as mulheres. Isso também concordo plenamente. As mulheres tinham uma certa importância no Antigo Testamento, maior do que em outras culturas ocidentais, certo? Orientais, inclusive. Contudo, no Novo Testamento, Jesus abriu um espaço muito maior para as mulheres, tá certo? O contexto do Antigo Testamento era pautado pelo patriarcado. E isso é uma questão também importante a considerar, porque o argumento que alguns empregam é, no tempo do patriarcado, as mulheres não tinham espaço porque era um espaço muito restrito e colocado na figura do homem. Então, por isso que não tinha. Mas agora, no nosso contexto, a nossa realidade, nos avanços que nós temos, a igualdade do homem com a mulher podendo exercer qualquer atribuição, mulher inclusive sendo presidente de nações, por que não mulher como pastora? Inclusive quando tem qualidades melhores em alguns momentos do que o próprio pastor homem. Essa é uma questão posta. Os escritos de Paulo são reflexos do machismo predominante no tempo do Novo Testamento. É uma outra questão também colocada. Alguns entendem que Paulo ele foi machista, ele tinha alguma questão problemática quanto às mulheres, e aí por isso que ele tinha um desejo de sempre expor algo, de colocar a mulher em uma questão de inferioridade. Esse é o argumento apresentado pelo pessoal que geralmente, não quer dizer que todo mundo que é a favor do pastorado feminino defende todos esses itens, mas defende parte deles, alguns até inclusive todos. Mas eles apresentam essas possibilidades, essas ideias. Eles dizem o seguinte, Paulo ele teve uma conduta que não era bem apropriada. Ele escreveu para aquele tempo, naquele contexto, isso não se aplica para o século que nós estamos hoje, para esse momento da cultura que nós estamos empregados, tá certo? Bem, aqui quero apresentar rapidamente um confronto do pastorado feminino quanto a argumentos a favor e contra-argumentos. Olha só que interessante.
As mulheres são iguais aos homens em importância? Era um argumento que tinha a favor. Existe um contra-argumento. É a segunda tabela aqui. Esse gráfico aqui, essa imagem, é muito interessante nesse sentido, porque é apresentado item a item. Olha qual é o contra-argumento. A questão não é a importância, mas sim a ideia de complementariedade. Existem dois grandes grupos do pessoal quando discute pastorado feminino. São aqueles que têm a visão de uma equidade, de uma igualitariedade, e daqueles que têm a visão da complementariedade. Então, quem pensa na questão da complementariedade, eles afirmam homens e mulheres são igualmente importantes. Contudo, não é a questão de importância que vai definir se mulher pode ser pastora. Até porque eles são complementares. O homem complementa a mulher complementa o homem. Na Bíblia existem profetisas e diaconisas. Isso é verdade. Contudo, não existem presbíteras e nem pastoras no Novo Testamento. No Antigo Testamento nem se fala, tá certo? No Antigo Testamento não existia a figura de sacerdotisas. Existem mulheres que são espirituais, possuem visão pastoral, liderança, aquilo que já mencionei anteriormente. Contudo, não é porque as mulheres possuem esses dons que ela tem que ter o ofício. Olha só, uma coisa é o ofício, uma coisa é a posição, uma outra coisa é a função, é a prática do dom, é a aplicação do ministério que Deus tem dado. Elas, as mulheres, podem exercer todos esses dons sem ter o título de pastor. Então, esse é um ponto, tá certo? Um contra-argumento apresentado é esse. Olha que eu ainda não me manifestei. Talvez alguém pode até pensar que já é minha opinião, mas vamos lá. É importante apresentar isso porque tem mulheres que têm o desejo, eventualmente, de serem pastoras. Mas é importante apresentar esses elementos. Tem homens que desejam que mulheres assumam pastorado. Até porque eles têm esse interesse, porque os homens não estão dando conta do recado para alguns. Não tem homem dando conta do recado, vão se recorrer a mulheres. Será que é isso? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Jesus permitiu um maior espaço para as mulheres. Isso é um fato. Contudo, Jesus não escolheu entre os apóstolos nenhuma mulher. Jesus, ele poderia ter feito isso. Por quê? Ele quebrava paradigmas. Coloquei apenas alguns. Ele conversava com mulheres, defendeu a mulher adúltera da morte, não guardava o sábado do jeito que os judeus queriam. Então, se Jesus quisesse fazer o quê? Colocar uma mulher como um dos 12, ele poderia fazer isso tranquilamente. Porque Jesus, ele não tinha o apego do que hoje chamam de politicamente correto. Se ele quisesse quebrar esse paradigma, ele teria feito. E ele não o fez. É interessante notar que quando os discípulos, os apóstolos, tiveram que substituir o Judas, colocaram outro homem, e não a mulher. Isso é importante mencionar também. O contexto do Antigo Testamento era pautado pelo patriarcado e os escritos de Paulo são reflexo do machismo predominante no tempo do Novo Testamento. É importante mencionar que o sistema patriarcal trazia proteção para as mulheres. E isso muita gente deixa de fora. O patriarcado de Israel era diferente de outras culturas. As mulheres tinham um sistema de proteção para elas. Alguém vai dizer, mas comparando com o que tem hoje, aquilo era machismo. Realmente, se você for considerar dentro daqueles termos, isso talvez poderiam ser elementos machistas. Mas dentro daquele contexto, a mulher estava muito bem servida dentro daquele contexto. Isso é importante mencionar. Um outro elemento também é que o próprio Paulo, ele trouxe elementos no Novo Testamento que as mulheres não tinham direito. Quando disse que a mulher tinha direito sobre o corpo do homem. Até então, isso não existia. Era apenas o inverso. O homem é que tinha direito sobre a mulher. A mulher não tinha direito sobre o corpo do homem. Agora ele diz que isso pode. Ele também diz que a mulher, inclusive, pode largar o marido se o marido não tiver nenhum compromisso dentro daqueles parâmetros já devidamente estabelecidos. Então, a ideia de um divórcio, de uma separação, não fica agora restrita apenas ao homem deixar a mulher, mas a mulher também poderia deixar o homem. Então, coisas que Paulo escreveu, aquele que aparentemente poderia ser considerado machista por alguns. Então perceba que para alguns elementos Paulo parece estar correto e outros parece que não. Será que na verdade Paulo está correto em tudo? E aí eu que estou discordando de um elemento ou outro? Devemos ponderar seriamente nessas questões, tá certo? Uma outra questão que devemos pensar são os argumentos agora contrários. Apresentei argumentos a favor, apresentei o contra-argumento desses argumentos a favor e aqui quero apresentar argumentos contrários, certo? Esses argumentos aqui, eles, entendo eu, que eles são bastante fortes a se considerar, porque não é um texto bíblico que diz assim, a mulher não pode ser pastora. Bem como também não tem nenhum texto bíblico que diz assim, a mulher pode ser pastora ou deve ser pastora. Não existe. Há uma ausência de fala em termos
vamos dizer, objetivos nesse sentido. Contudo, quando pegamos o contexto, me parece muito claro que o pastorado é apenas e unicamente exclusivo para homens. Para homens. Olha o que diz aqui nessas observações que eu trago como argumentos contrários à mulher ser pastora. Então, daqui eu já desagradei alguns, posso ter agradado outros. Percebeu que eu fiquei no status quo, ou seja, é o que é comum dentro das Assembleias de Deus do Brasil, em geral. Eu sei que tem ministério que está consagrando já mulher evangelista, tal, esse tipo de coisa. Não vou entrar nessa questão aqui agora. Os nomes das tribos de Israel derivaram dos filhos de Jacó, que eram o quê? 12 homens. No Antigo Testamento estou falando. Os sacerdotes sempre foram homens. As mulheres nunca foram sacerdotisas do Antigo Testamento. Teve mulher que foi líder política, líder civil, Débora. Teve mulher profetisa, mas líder sacerdotisa não teve. Na escola dos apóstolos escolheu 12 homens. No mundo antigo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, era muito comum mulheres sacerdotisas nas outras culturas. Contudo, em Israel isso não existia. Olha que interessante. O normal, na verdade, seria que no cristianismo fosse implementado mulheres como sacerdotisas, porque estaria caminhando junto o que era comum às outras religiões, às outras culturas. Tanto é que teve problemas, o apóstolo Paulo faz algumas orientações lá em Corinto, principalmente, quanto às mulheres, porque eram mulheres que estavam vindo da cultura pagã, talvez influenciadas pelo um peso maior das mulheres nessas questões de religião, de espiritualidade. Uma outra questão bem importante é que homens e mulheres não possuem papéis intercambiáveis, ou seja, as homens e mulheres eles são complementares. O homem não ocupa exatamente o espaço da mulher e nem a mulher pode ocupar exatamente o espaço do homem em suas ofícios e responsabilidades. Bem, a igreja pós-apostólica, as igrejas depois da morte dos discípulos, dos apóstolos, eles permaneceram com a prática de apenas homens exercendo o pastorado e não mulheres. Então me parece muito claramente, dentro da escritura e história da igreja, que não é recomendado a adoção, a prática do pastorado feminino, certo? Isso quer dizer que as mulheres são menos importantes? Não. Isso só quer dizer que o ofício, a responsabilidade, a autoridade, a regência está sobre os homens. Alguém pode se perguntar agora, além das questões da mulher não ser pastora, dos argumentos contrários. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. A mulher aprende silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha que coisa. A questão base aqui é que a mulher não pode usar de autoridade para o marido. Isso ele está falando aqui na igreja. Olha o versículo em Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Olha que interessante. Um texto bíblico fala que é para a mulher ficar calada, outro texto bíblico fala que a mulher ensine. Assim poderiam também orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Ou seja, tem uma recomendação, fica calada, e tem outra recomendação, pode falar. Qual a diferença? Basicamente é o seguinte, no texto lá em Timóteo está se referindo à questão de autoridade. É interessante também perceber que ao longo de tudo isso, os papéis da mulher da igreja permitiam sim a fala, certo? E isso é muito comum. Tinha um papel específico? Tinha. As mais velhas e as mais novas. Mas isso não era questão de autoridade, de regência sobre a igreja. As mulheres podem ser professoras, podem ser missionárias e assim por diante. Aí agora outra questão que se levanta. Já que eu falei que as mulheres não podem ser pastoras, alguém vai levantar, porque tem gente que prega isso por aí, que as mulheres não podem falar na igreja. Mulher não pode, só homem. Aí é um problema. Por quê? Porque é uma interpretação totalmente equivocada. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então, essa indecência, essa não fala, era restrita à interpretação ou ao julgamento, na verdade, das profecias.
O julgamento das profecias, do contexto lá aplicado, não poderia ser feito por mulheres, porque era algo de autoridade, e a autoridade estava colocada sobre os homens, não sobre as mulheres. Versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha que interessante. Aqui fala que as mulheres oram e profetizam. Isso aqui está sendo público, é na igreja. A questão é que quando envolve autoridade, regência, governo, mulher não pode falar. Quem é que exerce autoridade, regência e governo? Pastor. Mas quando não é aplicado nesses termos, a mulher pode falar. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá certo? Então o lugar de fala da mulher é totalmente normal, possível e aconselhável. Lógico que é uma pessoa em Cristo normalmente, não é menos importante. Estamos falando aqui do ofício, não estamos falando aqui da função. As mulheres podem sim ter o desenvolvimento, uma série de características pastorais. Olha só, mas não são pastoras. Não tem problema quanto a isso, certo? Tem uma orientação divina nesse sentido. Último subsídio para que você possa considerar: reflexões sobre o pastoreio feminino. O homem é o líder da família. Então vamos supor que uma mulher é pastora já. Uma igreja que coloca mulheres, ordena mulheres para serem pastoras. Então o homem é o líder da família. Efésios 5:25 deixa isso muito claro. Mas em casa, se ele é o líder, e se a mulher for pastora? Quem vai ser o líder espiritual? Na família e na igreja. É o homem ou a mulher? É o homem ou a pastora? Olha a questão conflituosa. Por que essa demanda surgiu? É importante mencionar isso. Muito essa demanda surgiu em virtude de movimentos do feminismo. O movimento do feminismo tem elementos positivos? Tem. E tem elementos negativos. A ala negativa busca a todo modo que a mulher seja uma espécie de homem. Ou seja, igual ao homem. E não é para ser igual ao homem. A mulher precisa buscar seus direitos, seus benefícios que são inerentes ao ser humano, que o homem tem e a mulher também deveria ter. Votar, educação e assim por diante. Salários, mas quanto ao elemento espiritual, não existe respaldo para isso, certo? Então é importante mencionar isso. Temos que separar também outra coisa: relato histórico específico de um período e elementos doutrinários. As falas sobre pastoreio por toda a Bíblia remetem à ideia de homem. Tem que ser marido de uma só mulher. Repete-se, tem que ser marido de uma só mulher. Em 2 textos está dizendo que ele tem que ser esposo de uma mulher. Não é esposa de uma mulher, esposa de um homem. Não, não é isso. É esposo de uma mulher, marido de uma só mulher. Contudo, seja respeitoso com as pastoras. Isso é uma recomendação muito importante. Alguns querem descredenciar uma pastora já ordenada e não chamar de pastora. Aí eu acho um equívoco. Se ela foi ordenada pastora, se ela é pastora, se você está se dirigindo a ela, se você fosse um homem, você chamaria de pastor, chame ela também de pastora. Essa é a minha recomendação. Já vi em eventos, no YouTube, programas de TV, que a pessoa, quando se referia a um homem que era pastor, chamava de pastor. Quando ele se referia à mulher, que era de fato pastora, ordenada, se referia como irmã. Aí está equivocado. Agora eu vou dizer uma coisa para você também. É totalmente equivocado, mas totalmente equivocado. Você que é pastor, que sua esposa não é pastora, a sua igreja não ordena ela como pastora, e você chama ela de pastora, ou você quer que os membros da igreja chamem ela de pastora. Aí não. O casamento não fez com que ela se tornasse pastora. Ou quando você for ordenada a ser pastor, ela não virou pastora. Quem foi ordenado foi você. Ela tem uma responsabilidade dentro do seu ministério? Tem, mas ela não é pastora. Portanto, então fique esse alerta para que você não faça essa confusão e nem incentive o povo a tomar essa atitude equivocada, tá certo? Conclusão: Jesus é o pastor supremo. Ele conhece suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família. E por último, outro elemento também que devemos considerar: a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Bem, imagino que esse conteúdo desta aula eu aprendi bastante. Imagino que você também. Esses materiais, esses subsídios estão disponíveis para você no formato PDF e PowerPoint. O link consta na descrição do vídeo. Então, se você quiser esse material, está aí posto. Também, se você quiser acompanhar o Escola Biblicast de forma permanente, recomendo fortemente que, além de se inscrever no canal, você ative a opção no sininho todas as notificações.
Assim, você vai ser sempre comunicado, avisado, toda vez que eu postar um material novo para você. Bem, também neste sábado às 21 horas teremos o nosso chat de voz no Telegram. Convido você, traga sua pergunta. Essa aula foi um tema muito quente e certamente também nesse sábado o negócio lá vai ferver, tá certo? Também se você quiser acompanhar no formato de podcast, o Escola Biblicast é um podcast, tá em todos os agregadores de podcast. Aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau!